Eu inicio esse trabalho agradecendo a todos pela presença, mas inicio aqui pela apresentação e agradecimentos aos membros da banca que, de uma forma extremamente gentil, nos atenderam a esse convite. Bom, primeiramente, eu me dirijo ao professor Rezec, apresentando-o a todos que estão nos assistindo. Professor Ângelo José Junqueira Rezec, professor da Universidade Federal de Itajubá. Tive o prazer de ser também seu professor há muitos anos atrás, né? Quase 50 anos atrás. O professor Rezec é uma pessoa de destaque lá dentro da universidade e na sua área de atuação. Ele tem colaborado ao longo desses anos todos com a Universidade Federal de Itajubá, na condição de professor, atuante em máquinas elétricas, sempre com o pé também na qualidade da energia elétrica e participa e coordena uma equipe de bastante prestígio a nível nacional. O professor Rezec hoje se encontra numa situação de professor aposentado, assim como eu, mas continua atuante como colaborador junto àquela instituição. Professor Rezec, nós não temos hoje outras palavras senão dizer que Deus lhe pague pela forma com que prontamente atendeu o nosso convite. E, para quem não sabe, esses trabalhos, quando a gente faz, são trabalhos totalmente de doação, não existe nenhum aspecto financeiro envolvido, senão apenas a alegria de estarmos juntos, participando, ouvindo, aprendendo, junto com esses colegas que são os examinadores externos, que trazem para nós visão bastante neutra do processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, eu não vou me alongar muito, tenho aqui um currículo bastante grande do professor Rezec, orientador de programa da pós-graduação de Itajubá, tendo já orientado vários trabalhos de mestrado, vários de doutorado, inúmeras publicações, enfim, são os predicados que nós sempre procuramos quando convidamos alguém para que participe conosco dos trabalhos. Eu continuo na apresentação, desta vez agora indicando a presença do professor Paulo Henrique, ao qual dirigimos também os nossos agradecimentos pela atenção e pelo companheirismo de sempre em vários trabalhos que a gente já desenvolveu, está desenvolvendo e ainda desenvolverá com o presente e o futuro. Eu gostaria de dizer que o professor Paulo, ele é um professor da Universidade Federal de Uberlândia, se ele é interno, assim o é, e o professor Paulo é atuante no grupo, no nosso núcleo de qualidade da energia elétrica, e tendo já realizado aí vários e vários trabalhos também neste cenário, inclusive em um trabalho ou dois trabalhos de mestrado do momento, ele atua comigo como um companheiro, né? Também co-orientando. Na verdade, não existe, é orientação a quatro mãos. Então, Paulo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua boa vontade no atendimento a este nosso convite. E também me dirijo a todos aqueles que estão, neste momento, nos assistindo, prestigiando o Vinícius, né? Seus parentes, seus pais, parentes, Bárbara, nessa companheira de longa caminhada, e todos os demais e todas as demais que se fazem presentes. Para nós, da Universidade Federal de Uberlândia, é uma honra estar aqui, neste momento, compartilhando com Vinícius a sua apresentação e, ao mesmo tempo, tendo aqui a oportunidade de agradecer a toda a família pela confiança que depositou na nossa instituição em colocar o seu filho, seu filho, o Vinícius, já
há 2 anos aqui conosco e certamente caminhando para mais uns 3 ou 4 anos pela frente ainda, na condição, se Deus quiser, de aluno de doutorado. Muito bem. O trabalho de mestrado, assim como praticamente em qualquer outra instituição, está dividido em 3 etapas. No primeiro momento, o Vinícius, portanto, o candidato, ele terá um intervalo de tempo de até 50 minutos, dessa menos também não há problema nenhum, por isso que eu digo até 50 minutos, para a apresentação de uma síntese de todo o trabalho desenvolvido ao longo de 2 anos. Não é uma tarefa fácil, mas esse aí é o primeiro momento, a apresentação do trabalho. É claro que é uma síntese e, ao mesmo tempo, essa síntese já foi acompanhada de um texto bastante cuidadoso e elaborado e já enviado para a banca examinadora, de tal forma que, repito, o que nós vamos ter aqui é apenas algumas ideias e alguns resultados que foram atingidos com esse trabalho. Findo esta primeira etapa, aí nós entramos numa segunda, correspondente à participação dos examinadores. Quando, então, os examinadores irão dirigir ao Vinícius questionamentos, ponderações, sugestões sobre o trabalho, porque, por mais que tenhamos nos esforçado, não é, Vinícius? Falhas sempre vão acontecer, sempre acontecerão. E como acontecem essas falhas, então, naturalmente, é a hora de colocarmos daí a contribuição de todos que aqui estão para aprimoramento do documento final, caso ele seja aprovado. Numa terceira etapa, essa é uma etapa agora em caráter que a banca se reúne, então é um momento em que nós vamos estar desconectados daqueles que estão participando desse momento e a banca delibera sobre o resultado final de todo o trabalho. Findo isso, aí a palavra ficará aberta caso alguém queira fazer algum outro pronunciamento. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Vinícius, né? Eu desejo boa sorte, que Deus o ilumine a apresentar de uma forma tão competente quanto aquela que você realizou os seus trabalhos. A palavra é sua, viu, Vinícius? E a partir de forma ininterrupta, você tem o prazo para apresentar essa síntese sobre a qual falamos agora. Tudo bem. Só confirmando, está tudo tranquilo, né? A minha imagem. Professor José Carlos, está conseguindo me ouvir bem agora? Estou ouvindo bem, sim. Eu vou iniciar, então, a apresentação. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de confirmar as palavras do professor José Carlos. Gostaria de agradecer à banca examinadora, né, o professor Paulo Henrique Oliveira Rezende, o professor Ângelo José Junqueira Rezec, pela disponibilidade em avaliar o meu trabalho. Também gostaria de agradecer ao professor José Carlos de Oliveira por toda essa orientação, esse suporte, não apenas na pesquisa, né, em todo momento, nesses 2 anos. Então, o título do trabalho, dessa dissertação, é Proposta de Topologia Alternativa para um Regulador Eletromagnético de Tensão. Antes de entrar nas contribuições do tema que foram feitas nessa dissertação, é necessário, então, apresentar a problemática aqui tratada. Nesse sentido, sabe-se que o atendimento aos indicadores relacionados à qualidade de energia é uma condição essencial, tanto para os consumidores quanto para os supridores. No que diz respeito aos consumidores, ela é essencial porque eles não têm as cargas conectadas no sistema elétrico. E os supridores também apresentam-se como uma condição essencial porque, uma vez que esses limites eles são violados, esses supridores eles podem ser penalizados financeiramente.
Em específico, tratando de sistema de distribuição, aqui no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, ela, através do módulo 8 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica, né, o PRODIST, ela é responsável por regulamentar todos os fenômenos de qualidade de energia, uma gama de fenômenos, né? Em particular, tem um fenômeno, tem um indicador que tem chamado bastante atenção, e não só atualmente. Esse indicador, ele está relacionado com a magnitude da tensão em regime permanente, ou seja, o valor da tensão eficaz das tensões de suprimento. Então, o PRODIST, né, que é a norma que regulamenta esse indicador, ele estabelece, através dessa imagem, quais são as faixas adequadas, precárias e críticas para o valor da tensão em regime permanente, e a gente pode perceber que ela varia conforme o nível de tensão. Assim, de forma ideal, todos os barramentos do sistema elétrico eles deveriam estar dentro da faixa adequada. Só que alguns fatores fazem com que as tensões elas aumentem excessivamente ou diminuam excessivamente, ou seja, tem uma violação nesse indicador. Dois fatores têm chamado a atenção. O primeiro são os extensos alimentadores com elevadas impedâncias na linha, e um segundo fator também que principalmente tem crescido mais presentemente é a grande presença de geração distribuída. Essa grande presença de geração distribuída pode causar, então, sobretensões no barramento da carga. Então, uma vez que verifica-se que tem uma violação dessas tensões, do valor da magnitude da tensão, é necessário, então, algumas estratégias para poder adequar essa tensão, para poder voltar, compensar esse desvio na tensão. Entre as estratégias, tem-se, então, os equipamentos que são utilizados para poder fazer a regulação de tensão, que são os reguladores. Os reguladores eles podem ser classificados de duas formas, a depender da sua filosofia operacional. Uma primeira forma que se enquadra esses reguladores são aquelas que são denominados métodos indiretos. Os métodos indiretos eles são baseados no controle da potência reativa para poder fazer a regulação da tensão de um determinado barramento. E nesse contexto, a gente pode citar, então, bancos de capacitores, bancos de indutores fixos e automáticos, podemos citar os compensadores síncronos e também, né, utilizando uma abordagem mais tecnológica, né, são aqueles que são baseados na tecnologia FETs, que são os SVCs e os STATCOMs. E, em contrapartida, tem aqueles equipamentos que são baseados no método direto. Eles fazem uma atuação pontual na tensão, eles atuam de forma direta, como o próprio nome diz, para poder fazer esse controle da tensão. E nesse caminho, então, encontra-se principalmente os transformadores que utilizam a comutação de TAPs, tanto com carga quanto sem carga, né, que são os OLTCs e MLTCs. Encontram-se também outros dispositivos, outros reguladores automáticos de tensão, e também, utilizando chaveamento, utilizando chaves semicondutoras, tem-se o DVR também. Quando a gente faz a comparação entre esses dois métodos, tanto o direto quanto o indireto, percebe-se que para o sistema de distribuição, o método direto ele tem uma maior eficácia. Por quê? Porque, via de regra, sistemas de distribuição ele tem uma característica bastante peculiar, que é o valor da resistência de mesmo valor ou até mesmo superior ao valor da reatância, que a gente denomina o fator R sobre X, né? Então, como esse fator é elevado, o método direto ele tem uma maior eficiência. E é justamente nesse contexto que encontra o equipamento, que é o foco dessa dissertação. Em 2013, aqui também no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, foi proposto, através de um trabalho de doutorado, um regulador denominado Regulador Eletromagnético de Tensão, o RET. Esse regulador ele é constituído de duas unidades de potência, um transformador série e outro transformador e outro autotransformador conectado em paralelo com o sistema. Devido à sua eficácia, devido aos fatores positivos, vários outros estudos também contemplaram esse regulador.
Estudos esses que mostraram que o equipamento ele tem uma eficácia na regulação de tensão. Ele foi feito, então, modelagens matemáticas e também estudos laboratoriais que mostraram algumas características positivas, quais sejam estratégia de controle simples e efetiva, dispositivos de chaveamento mecânico em níveis de tensão e corrente inferiores à nominal e potências envolvidas no processo de compensação em proporções inferiores à da carga suprida. Esses são 3 aspectos entre diversos que foram apontados. Então, assim, dando prosseguimento, além dos estudos que foram feitos no âmbito da universidade, da UFO, outros estudos também foram realizados internacionalmente, utilizando topologias semelhantes ao RET. E esses estudos confirmaram a factibilidade física, operacional e comercial do regulador. Então, como foi dito, em 2013 teve uma primeira proposta para esse regulador. Até então, esse regulador ele tinha um determinado arranjo físico. Só que nessa dissertação é proposto, então, uma mudança na topologia do regulador, uma alteração no arranjo físico, tendo em vista uma diminuição na corrente de um dos transformadores que constitui o RET e, consequentemente, diminuindo sua potência. Podendo diminuir sua potência, o que acarreta, consequentemente, numa diminuição do custo do regulador. Depois dessa proposta, depois de explicar essa mudança, é feita, então, uma modelagem matemática, né, do regulador. É também realizada a implementação computacional do regulador eletromagnético modificado e realizado, então, estudos de desempenho para poder mostrar novamente que o regulador ele está de acordo com o seu propósito. Posteriormente, tem-se, então, uma comparação entre as duas topologias do regulador, tanto a que é apresentada nessa dissertação, que é a modificada, quanto a sua versão original. E, por fim, é feita uma análise magnética no núcleo de uma das unidades de potência desse regulador, que é o transformador série. É feita, então, uma modelagem de um transformador série, um software de elementos finitos, para poder analisar quais são as condições operativas. Haja vista que esse transformador série ele tem uma operação distinta dos transformadores convencionais. Para poder, então, chegar nesses propósitos, nessas análises, a dissertação ela é dividida em outros 4 capítulos, além do capítulo introdutório. O capítulo 2, que é a concepção física do regulador eletromagnético de tensão. O capítulo 3, que é análise de desempenho e comparação entre as topologias do regulador. O capítulo 4, que é a análise magnética do transformador de acoplamento. E, por fim, as conclusões. Iniciando, então, com a primeira versão do RET. Nessa figura, a gente pode perceber como que é a conexão do regulador num sistema de distribuição típico. Podemos perceber que o alimentador de distribuição está sendo modelado através de uma fonte de suprimento e uma impedância de linha. Esse é o equivalente de Thevenin do alimentador. Além disso, também tem-se a carga. Em série com a fonte de suprimento e a carga, temos então o regulador eletromagnético de tensão, que está destacado aqui em vermelho. A atuação do regulador, ela se dá da seguinte forma. Uma vez que ocorre uma variação de tensão no barramento do supridor, o regulador ele identifica essa variação, ele identifica esse distúrbio, ele age em 2 conjuntos de chave. As chaves relacionadas aos TAPs e também as chaves de polaridade, para injetar uma tensão de compensação. Então, a gente verifica que no supridor tem um distúrbio de tensão, uma subtensão. Todavia, devido à injeção de uma tensão série, o barramento da carga ela tem, então, a tensão restaurada. Para poder fazer essa operação, o RET é composto de 2 unidades, como já foi mencionado. Uma unidade, que é o que está conectado no barramento da carga, que é um autotransformador com TAPs,
e uma unidade série, que é responsável por fazer essa injeção de tensão. Esse primeiro conjunto de chaves, que são chaves que estão relacionados com os tapes do autotransformador, eles são responsáveis por definir a magnitude daquela tensão injetada. Ou seja, se tem um distúrbio com um determinado valor, talvez seria necessário, por exemplo, nesse caso, a chave 2 está atuando para definir o valor dessa magnitude de tensão injetada. Todavia, se esse distúrbio ele se tornar mais intenso, seria então necessário mudar da chave 2 para a chave 3. E, novamente, a tensão ela entraria dentro da faixa adequada. Nesse mesmo conjunto de chaves, também tem a chave relacionada ao terra, que é a CH0. Essa chave ela só é acionada quando o regulador ele não percebe nenhum distúrbio no barramento do supridor. Então, a tensão do barramento 1 é a própria tensão do barramento 2. Ele não injeta nenhuma tensão série. Por fim, as chaves relacionadas à polaridade do transformador série, do regulador, ela é responsável por definir qual que é o sentido da tensão injetada. Nesse caso, a chave que está conectada é a de polaridade positiva. Todavia, se tivesse a ocorrência de uma sobretensão do supridor, seria então necessário alterar essa chave e então conectar a chave de polaridade negativa. Então, aí a tensão injetada ela estaria em defasagem com a tensão do supridor. Novamente, esse aqui é o modelo inicial que foi proposto anteriormente, né? Esse diagrama ele mostra basicamente como que é essa operação. O caso A é quando a chave que está ligada no terra ela está em operação. Então, a mesma tensão do supridor, que é o VS, é a própria tensão do consumidor, que é o VC. Tem o mesmo valor porque não tem nenhuma tensão injetada. Quando ocorre uma subtensão no barramento do supridor, que é o fasor em vermelho, percebe-se então que o regulador age inserindo uma tensão de mesmo sentido, que está em verde. E aí a tensão do consumidor ela é aumentada, ela é elevada para o patamar adequado. Em contrapartida, se tiver uma sobretensão, o regulador age inserindo uma tensão defasada de 180 graus do supridor, fazendo com que novamente a tensão da carga ela esteja dentro do patamar adequado. Aqui a gente tem qual que é o fluxo de corrente para a topologia inicial do regulador. Percebe-se que a corrente da carga, da fonte de suprimento, que é a IF, ela se divide em duas outras parcelas. A corrente que vai direto para a carga e a corrente que vai para o autotransformador. Através das análises, percebe-se que quando ocorre uma subtensão na fonte de suprimento, a corrente da fonte ela tem um valor superior à corrente da carga. Em oposição, quando tem uma sobretensão, a corrente da fonte ela tem um valor inferior à corrente da carga. Como o transformador série passa a própria corrente da fonte, ele então tem que ter uma suportabilidade térmica para poder suportar a corrente da fonte, que é maior que a da carga. Nesse sentido, então, pensando nesse fluxo de corrente, foi então proposto uma simples alteração entre o arranjo do série e do autotransformador. Mudando então o autotransformador e ele ficando então a montante do transformador série. A operação do regulador para esse arranjo físico modificado, ela é a mesma que o arranjo inicial, ela não tem nenhuma mudança significativa da forma que foi explicado. É basicamente a suportabilidade, a potência do transformador série que ela sofre redução devido a essa simples alteração. Por quê? Porque nesse caso, a corrente que passa do transformador série é a própria corrente da carga, que é então inferior à corrente na sua primeira versão, do RET na sua versão inicial. Uma vez então que é feito, uma vez então que é indicado essa nova topologia para o regulador, procede-se então com uma modelagem matemática do equipamento. Para isso, nós temos aqui então o circuito equivalente do regulador. Para poder fazer essa modelagem matemática, o regulador ele é então modelado em duas formas diferentes.
A primeira, ele atuando como um elevador de tensão e, posteriormente, ele atuando como um redutor de tensão. Por quê? Porque quando ele atua como elevador e redutor, o circuito elétrico dele varia. Então, as equações, as grandezas elétricas do regulador também sofrem variações. Por isso que é necessário modelar dessas duas formas. Então, aqui nós temos o equivalente do alimentador, modelado através de uma fonte de tensão e uma impedância de TVLAN, né? Que, como foi já estabelecido inicialmente. A carga está sendo modelada como uma impedância constante. E o regulador ele está sendo dimensionado, ele está sendo modelado com suas grandezas de tensão e corrente. Verifica-se, então, que tanto o ramo de magnetização quanto as resistências e reatâncias de dispersão do enrolamento, elas são desconsideradas para análise, com o objetivo de simplificar as equações. Aqui, então, tem-se as equações de tensão, tanto a tensão na carga, quanto as tensões em cada enrolamento do RET, cada enrolamento do transformador de acoplamento e o transformador de excitação. Antes é necessário, então, salientar que o transformador série, agora ele é denominado como transformador de acoplamento. E o autotransformador, ele é denominado como transformador de excitação. Aqui, então, novamente, tem-se as tensões e aqui, nessa tabela, nós temos as correntes envolvidas em cada parte daquele circuito. A outra modelagem é feita, então, com o regulador atuando como um redutor e, nesse sentido, a gente percebe que a conexão do autotransformador com o transformador série, ela é modificada. Por isso que o circuito também sofre alterações e as equações também. Aqui estão as tensões para cada parte do regulador e as correntes do circuito que foi modelado. Então, assim, aqui nós já temos todas as equações que descrevem a operação do regulador. E essas equações elas são essenciais para poder fazer um dimensionamento básico desse regulador, que é justamente um primeiro objetivo desse capítulo posterior, desse capítulo 3. Neste capítulo, então mostrado uma metodologia para poder fazer o dimensionamento tanto do transformador de excitação quanto do transformador de acoplamento. Quando digo um dimensionamento básico, então definir quais são as grandezas máximas, as grandezas elétricas máximas de tensão que vai estar submetido os dois transformadores. Que aqui nós temos o VAT-TE, VBT-TE e todas as tensões também e correntes envolvidas. Para poder apresentar essa metodologia, para poder apresentar essa forma de dimensionamento, foi utilizado um exemplo numérico de um alimentador de distribuição típico. Aqui, então, é a tabela desse alimentador que foi escolhido. É um alimentador de média tensão. E, assim, esse alimentador ele é trifásico. Todavia, como o regulador que vai ser calculado e também que vai ser modelado posteriormente, ele é composto de 3 unidades monofásicas, as tensões foram consideradas de fase terra e as potências que vão ser descritas posteriormente são as potências monofásicas. Mas assim, então, o regulador é um regulador de média tensão, o alimentador, né, que foi escolhido é um alimentador de média tensão, com a tensão de linha 13,8 kV, tensão fase terra 7,97 kV, potência de curto-circuito de 200 MVA, trifásica, a relação dele de R sobre X é de meio, o fator de potência da carga 0,94 indutivo e a potência da carga trifásica é de 10 MVA. Com esses valores, então, é possível calcular a corrente da carga de 418,4 amperes. Então, iniciando esse dimensionamento, essa definição das grandezas elétricas, a primeira grandeza que a gente já encontra é a grandeza da corrente, a corrente no secundário do transformador de acoplamento. Como está destacado em vermelho, essa corrente é numericamente igual à corrente da carga, de 418,4 amperes. Então, para poder começar a fazer esse dimensionamento do regulador, a primeira definição que deve se estabelecer é qual que é a relação de transformação do transformador de acoplamento, que é esse transformador que está em série. E essa definição ela tem que estar muito bem ajustada, ela tem que estar muito bem, ela é influenciada diretamente pela suportabilidade que as chaves mecânicas elas possuem.
Por exemplo, para esse caso, foi definido que a relação de transformação tem um valor igual a 2, para que a corrente que circule nas chaves mecânicas seja metade da corrente que circula na carga, metade da corrente no secundário do transformador de acoplamento, como mostra essa equação. Então, a corrente do primário do transformador de acoplamento é de 209,2 amperes. A próxima definição ela é essencial para definir os TAPs do transformador de excitação. Tanto o TAP máximo, quanto a quantidade de TAP que esse transformador ele terá. E nesse sentido, então, é necessário então, definir qual que é a faixa de regulação do nosso equipamento. Por exemplo, para esse caso numérico, foi definida uma faixa de mais ou menos 0,2 PU. Então, a fonte de suprimento ela pode variar tanto de 0,8 PU até 1,2 PU, que o regulador ele deve ser capaz de manter a tensão na carga dentro da faixa adequada. Aqui, nessa figura à direita, nós temos qual que é a faixa de atuação que o TAP máximo do transformador de excitação deve possuir. Então, o que está em vermelho é quais são os valores de tensão da fonte de suprimento pode variar, que mesmo assim ele é capaz de manter dentro da faixa verde, que é a faixa adequada, de acordo com o PRODIST. Então, através dessas grandezas e também tendo como referência as tensões na carga para o caso de subtensão e de sobretensão, pode-se então calcular qual que é o TAP máximo do nosso transformador de excitação. Para poder resolver essa equação, como ela envolve um esforço matemático bastante significativo, recorreu-se então a uma análise gráfica. Então, através desses dois gráficos, foi definido que, para a subtensão, o TAP máximo do transformador de excitação deve ter um valor de 2,2. Enquanto para sobretensões, o TAP máximo deve possuir uma relação igual a 5. A condição mais crítica, o regulador ele deve atender a condição mais crítica. E para esse caso, a condição mais crítica é a de subtensão. Por quê? Porque quanto menor o valor da relação de transformação do transformador de excitação, maior será a magnitude injetada. Então, condições de subtensão exigirá uma maior tensão injetada para poder fazer sua compensação. Então, o regulador ele deve possuir uma relação de transformação de 2,2 ou inferior a isso. Para o caso em questão, foi definido que a relação de transformação do TAP máximo foi igual a 2. É o que está o TAP 5. Então, o regulador é constituído de 5 TAPs. Os outros TAPs, o TAP 1, 2, 3 e 4, ele foi definido da seguinte forma. Como já foi mostrado, cada TAP do regulador ele tem uma faixa de atuação que está mostrada em amarelo. Para poder atender toda a faixa de regulação, é necessário, então, contemplar toda essa área que está estabelecida. Por exemplo, se o regulador fosse composto apenas de um TAP, como está mostrado nessa figura, tem uma área entre a amarela e a verde que o regulador ele não consegue atuar. Então, com a definição desses 5 TAPs que foram encontrados, toda a faixa ela é contemplada. Então, já foi definida então, a relação de transformação para todos os TAPs do transformador de excitação. Então, uma vez que foi definido esses TAPs, pode-se calcular, então, a tensão total do transformador de excitação. Essa aqui está destacada em vermelho. Novamente, calcula-se tanto para subtensão quanto para sobretensão. E, neste caso, percebe-se que a condição mais crítica ocorre em sobretensões, alcançando o valor de 8,85 kV. Com esse valor de 8,85 kV, calcula-se a tensão para todos os TAPs. Esses valores eles são essenciais para poder fazer o meu modelo computacional, que é a próxima etapa desse trabalho. Em seguida, calcula-se então a tensão no primário e no secundário do transformador de acoplamento e verifica-se que a condição mais crítica é para subtensões,
onde a tensão no primário ela alcança um valor de 3,19 kV e a tensão no secundário alcança um valor de 1,59 kV. Por fim, tem-se as correntes, tanto no lado, a corrente total do transformador de excitação, quanto a corrente que circula no TAP do transformador de excitação. O cálculo aqui, então, para a corrente de TAP é de 209,2 amperes, que na verdade é numericamente igual à corrente do primário do transformador de acoplamento, e a corrente total é de 104,6 amperes, que é dada através desse equacionamento. E com essa definição de todas as grandezas elétricas máximas de tensão e de corrente, define-se então qual que é a potência que é exigida para o transformador de excitação e para o transformador de acoplamento. Para o de excitação de 926 kVA e para o de acoplamento é de 625 kVA. Aqui é basicamente uma tabela resumo de todos aqueles cálculos que foram encontrados. E agora, agora foi definido então qual que é o meu sistema de alimentação, qual que é a tensão nominal, a carga e qual que é os transformadores de excitação e de acoplamento que serão utilizados no regulador. Com essas definições, pode-se então fazer um modelo computacional desses dois sistemas, na verdade de um sistema unificado, né? Para isso, utilizou-se o Simulink, né, através do MATLAB, e foi então implementado, foi então desenvolvido esse sistema, que ele é composto de uma fonte de suprimento e uma impedância de linha. Esses dois são o equivalente de Thevenin do nosso sistema. O regulador está composto, então, de um transformador de acoplamento e um transformador de excitação, e a carga ela é modelada através de uma impedância constante. O transformador de acoplamento, que é conectado em série, ele é dado da seguinte forma, através de um enrolamento em série com alimentador, e os outros dois enrolamentos, eles são conectados numa chave, nas chaves de polaridade. Lembro novamente que esse transformador, ele recebe a tensão do transformador de excitação. Então, que é justamente esse último conector. Essa tabela tem todos os parâmetros, todas as grandezas nominais do equipamento, a potência, a tensão, e as resistências e as indutâncias, elas foram divididas entre esses enrolamentos, entre esses dois enrolamentos. Esses valores de resistência e indutância, eles são valores típicos para esse transformador nessa faixa de potência. A outra unidade é o transformador de excitação. O transformador de excitação, ele é modelado, então, através de um transformador de dois enrolamentos, sendo que o segundo enrolamento ele possui vários taps, que são aqueles 5 taps que foram definidos anteriormente. Para poder fazer o modelo do autotransformador, o enrolamento primário ele foi conectado em série com esse enrolamento secundário, como mostra nessa figura. E aqui nessa tabela são as informações, são as grandezas elétricas a grandeza elétrica dessa unidade, de tensão, potência de operação e as resistências e indutâncias. Depois que foi, então, estabelecido esse modelo computacional, foi feito, então, distúrbios na fonte de suprimento, variações na fonte de suprimento, atendendo a faixa de regulação que já foi definida, que é de mais ou menos 0,2 PU. Então, a tensão da fonte de suprimento ela foi variada, ela iniciou em 1 PU, ela foi decrescendo em patamares de 5% até chegar em 0,8 PU, ela retornou para a condição nominal de 1 PU, como mostra essa figura em azul, o gráfico aqui que está em azul, aqui em azul. Depois ela elevou para 1,2 PU e decresceu novamente para 1 PU. Então aqui aqui foi feito o quê? Foi contemplado toda a faixa de regulação e foi verificado se realmente o regulador ele é capaz de atuar em toda essa faixa. E como mostra a tensão na carga, realmente esse regulador que foi dimensionado, aquela metodologia que foi realizada, ela atende à condição de toda a faixa de regulação. Tanto que toda a linha em verde está dentro dessa faixa adequada, está dentro da faixa que é estabelecida pelo PRODIST.
Essa tabela ela mostra como que foi essa variação dos TAPs, e é necessário também, então apontar que todos os resultados eles são apenas para condição em regime permanente. Os transitórios eles não foram contemplados nesse estudo. Aqui, então, temos as tensões e as correntes em cada parte dos transformadores de excitação, né, e de acoplamento. Na esquerda são as tensões e na direita elas são as correntes envolvidas nesse processo de regulação. Nessa tabela, tem-se, então, uma comparação entre os valores que foram calculados pelas equações e os valores que foram obtidos pela simulação. Então, a simulação aqui são os máximos valores. Pode-se perceber que para todas as grandezas teve-se uma aproximação bastante significativa. A variação máxima foi de 5%. Então, realmente, aquelas equações que foram propostas, elas estão de acordo com o modelo de simulação. E, na verdade, essa variação de 5% ela só ocorreu porque a tensão na carga também variou em 5%. Se a tensão da carga fosse mantida sempre em 1 PU, os valores eles seriam iguais, numericamente iguais. Então, nesse primeiro momento, através dessa modelagem, foi comprovado que o regulador ele está adequado para o que foi proposto. No segundo momento, utilizou-se novamente as unidades de potência do regulador, o mesmo alimentador de distribuição, só foi alterada a topologia do regulador, para poder, então, fazer a implementação da primeira versão do RET, aquela versão que foi proposta em estudos anteriores. Novamente, o RET, o controle dele atuou para que a tensão na carga ela permanecesse dentro da faixa adequada para todos os distúrbios da rede. E aqui, então tem os valores de tensão e de corrente para cada enrolamento do transformador de excitação e o transformador de acoplamento. Fazendo uma comparação entre as grandezas elétricas, percebe-se que a maior variação, que aquilo que chamou mais atenção, é a corrente do transformador de acoplamento. Aqui a gente percebe que para a primeira versão do regulador, a corrente primária do transformador de acoplamento, ela teve um valor máximo de 273,9 amperes. Enquanto na topologia modificada, esse valor reduziu para 219,5 amperes. Já a corrente no secundário teve uma redução de 547,9 para 439 amperes. Então, realmente, provou-se que as duas topologias elas são adequadas para o processo de regulação. Todavia, a corrente que circula no transformador série, no transformador de acoplamento, ela reduziu significativamente em 20% comparando com sua versão inicial, que é um ganho realmente significativo em termos técnicos e, consequentemente, também em termos econômicos. Feito, então, essas análises, até agora procedeu-se com a análise elétrica do regulador. Foi feito, então, tendo como referência o circuito elétrico e também o modelo elétrico do regulador. Esse segundo estudo é feito, então, uma análise magnética do regulador, mais precisamente do transformador de acoplamento. Por que somente o transformador de acoplamento foi o objeto de estudo em relação à análise magnética? Quando a gente compara a operação desse transformador de acoplamento com transformadores convencionais, percebe-se que, para transformadores convencionais de sistemas elétricos de potência, a tensão que está aplicada, é aplicada uma tensão no primário, ou seja, tem-se uma tensão imposta, e a corrente que circula nesses transformadores é basicamente uma consequência da carga, uma consequência do sistema que está conectado. O transformador de acoplamento não. O transformador de acoplamento ele tem uma peculiaridade, que enquanto ele tem uma tensão imposta pelo transformador de excitação, também ele tem uma corrente imposta pela carga. O que circula nele, no enrolamento dele, é a própria corrente da carga. E nesse sentido fica então uma dúvida. Como será que está o comportamento da densidade de fluxo magnético nesse transformador? Será que o que influencia mais é a tensão imposta ou a corrente imposta? Como que dá a partir do momento que tem essas duas imposições de grandezas?
Para poder fazer, então, esse estudo, utilizou como referência foi modelado um transformador. Esse transformador ele é um transformador em escala laboratorial, um transformador de baixa potência. E para poder fazer essa modelagem foi utilizado o software ANSYS. Esse software ele é baseado nas técnicas de elementos finitos. As técnicas de elementos finitos elas são bastante utilizadas quando temos uma forma, um dimensionamento, uma geometria complexa do nosso problema. Então, o que ela faz? Ela pega o problema principal e ela decompõe o problema principal em pequenos subproblemas, em partículas menores, que, nesse caso, são tetraedros. Então, em vez de resolver o sistema como um todo, o ANSYS ele resolve pequenas partículas do problema, aplicando as equações que descrevem o comportamento do problema geral. Então, por exemplo, aqui, temos que a primeira forma é aquela que está em A, e o que está em B é a malha do nosso sistema. Essa malha é formada por tetraedros e por nós. O transformador que foi utilizado para poder fazer essa modelagem computacional é esse que tá nessa imagem. A potência dele é uma potência, como já dita, de baixa escala, né? Uma potência, um transformador laboratorial de 1 kVA. E por que foi utilizado esse transformador? Esse transformador foi utilizado porque nós tínhamos todos os dados geométricos e os dados físicos, as grandezas elétricas desse transformador. Então, nós tínhamos quais são a geometria do núcleo, qual que era a geometria do enrolamento, quais são as perdas dele, e isso é de suma importância para poder fazer a validação do modelo. Então, foi escolhido esse transformador. Como já foi dito, a potência dele é de 1 kVA. A tensão no primário dele é de 220 volts e a tensão no secundário dele é de 22 volts. A corrente no primário de 4,55 amperes e a corrente no secundário de 45,55 amperes. Aqui são os dados gerais desse transformador. Para poder fazer a modelagem dele no software de elementos finitos, modelou-se primeiro o núcleo, que tá ali acima, e o enrolamento primário e secundário. Em seguida, fez então o acoplamento entre essas duas unidades. Depois dessa definição da geometria, entrou com todas as características físicas do transformador. Tanto as características físicas do cobre, que o enrolamento é feito de cobre, então entrou com a condutividade, com a permeabilidade relativa e com a densidade de massa. E também foi inserido os dados do material do núcleo ferromagnético, com a condutividade, a densidade de massa, a espessura da laminação e o fator de empilhamento. Ou seja, muito embora aquele modelo que estava lá do núcleo fosse um modelo sólido, o que foi apresentado, o que foi definido desse software foi um modelo real dele, com várias lâminas e com fator de empilhamento definido. Como o material do núcleo ele tem uma permeabilidade relativa que não é linear, foi então inserido a curva BH, como está mostrado nessa figura à esquerda. E também, para poder fazer a definição das perdas do núcleo, foi inserido a curva das perdas pela densidade de fluxo magnético. Então, com todas essas grandezas, com todos esses dados, o software ele calcula os coeficientes de Steinmetz, que são justamente aquilo que define as perdas no transformador. Essa, então, é a malha do transformador que foi utilizado, com todos os nós. E para poder fazer essa definição da malha, o próprio software ele determina, ele tem uma ferramenta que chama malha autoadaptativa. Então, ele calcula quais pontos que precisa de mais tetraedros, quais pontos que precisa, então, de um detalhamento maior e quais pontos que pode ter um tetraedro maior, ou seja, qual que ele precisa de tanto detalhamento. Então, foi feito, então, 4 estudos de caso para poder verificar qual que é o comportamento do transformador de acoplamento. No caso A, só um pouquinho. Para o caso A, teve-se então o modelo do transformador,
E teve-se, então, uma tensão imposta no primário desse modelo, dessa unidade. E o secundário, ele ficou em circuito aberto. No caso B, impôs uma corrente no seu secundário e o primário ficou em curto-circuito. Com esses dois casos, pode-se verificar qual que é a influência da tensão e qual que foi a influência da corrente nesse transformador de acoplamento. E para o caso C, é o caso que realmente o transformador de acoplamento ele vai estar operando com uma tensão imposta no primário e com uma corrente imposta no seu secundário. Então, analisando o caso C com os outros dois casos, a gente pode verificar qual grandeza influencia mais. E, por fim, a gente tem o caso D, que tem uma corrente imposta no secundário e o primário está em circuito aberto. Esse caso D, ele, assim, de forma ideal, de forma normal de operação, ele não pode ocorrer. Porque enquanto a corrente de carga está passando, o primário do transformador abre. Isso aí é muito característico, por exemplo, de transformador de TCs, quando tem sua abertura de TCs. E percebe-se que realmente tem um fenômeno transitório bastante significativo. Nesse caso, a gente vai analisar como que se dá esse fenômeno transitório. Vamos agora, então, para os casos. Antes de mostrar qual que é o comportamento da densidade de fluxo magnético, é feita, então, uma validação do modelo. Por quê? Porque o modelo, muito embora a gente tenha colocado todos os parâmetros, ele tem que estar de acordo com o equipamento em laboratório, ele tem que estar de acordo com suas medições, com suas grandezas que foram já informadas pelo fabricante. Então, o primeiro ponto de validação foi comparando as perdas dele em vazio do simulador com as perdas que foram fornecidas pelo fabricante. Fazendo essa comparação, então, tem-se que para a simulação chegou um valor de 41,96 watts, enquanto as perdas a vazio foi de 39,90 watts. Esse primeiro ponto de validação, ele é essencial para mostrar que realmente que percebe-se que o material do núcleo do transformador ele está de acordo com o seu equipamento, com o equipamento real. Aqui é o comportamento do fluxo magnético, da densidade de fluxo magnético desse transformador de acoplamento. A primeira figura serve só para uma avaliação visual e essa segunda figura ela é utilizada para poder definir qual que é o valor máximo do fluxo magnético na coluna central do transformador. Então foi feita uma seção através das próprias ferramentas do ANSYS e foi definido que a indução máxima para essa condição, que é de tensão imposta, é de 1,1295 Tesla. Para o caso B, novamente tem-se um segundo momento de validação do transformador. As perdas do enrolamento foram definidas para a simulação de 32,91 watts, enquanto que as perdas que foram definidas através do fabricante, que foram informadas, foi de 33,60 watts. Novamente, percebe-se, então, que o modelo ele está de acordo com o que foi fornecido pelo fabricante. Ele realmente está adequado. Para esse caso, pode perceber pelas duas imagens que a saturação do núcleo teve um valor bastante inferior, chegando a 0,0189. Por quê? Porque uma vez que tem a corrente imposta apenas de um dos lados, que foi no caso a corrente imposta do secundário, a corrente que circula no primário, ela contrabalanceia o fluxo, essa densidade de fluxo magnético. Então, tem-se valores significativamente inferiores. Para o caso C, que é o caso que o transformador de acoplamento ele vai estar submetido em campo, tem-se então uma tensão imposta no primário e uma corrente imposta no secundário. Através, então, da figura, pode-se perceber que ele se assemelha bastante para o caso A, com um valor de indução máxima chegando em 1,1544 Tesla. Comparando com o caso A, chegou, então, o caso A teve uma indução máxima de 1,1295 Tesla, então ele se aproximou bastante. Com esse caso, pode-se perceber, então, que a grandeza que influencia a densidade de fluxo magnético do transformador é a tensão.
a corrente ela é contrabalanceada, então. Então, no momento de projeto do transformador, ele pode ser modelado da mesma forma que um transformador convencional, muito embora essa peculiaridade na operação. E, por fim, o caso D, tem-se então uma corrente imposta no secundário e o primário ficou em circuito aberto. Para esse caso, que como já foi dito, é um caso que não é desejado em campo, a saturação do transformador ela foi bem mais elevada que nos outros casos, chegando ao valor de 1,5728 Tesla. Como consequência desse elevado fluxo, também a tensão no primário do transformador de acoplamento chegou em valores bastante elevados, com um valor máximo de 2,32 kV. Lembrando que a tensão nominal desse rolamento era de 220 volts, a eficaz. Comparando os máximos, para essa condição de operação, ela obteve um valor de 7,5 vezes superior à condição nominal dele. Por fim, então, temos as conclusões deste trabalho. Como foi explicado durante essa apresentação, a primeira parte, então, ela teve uma explicação, um detalhamento dos aspectos estruturais e operacionais do regulador, tanto para a topologia inicial quanto para a topologia alterada, modificada. Posteriormente, teve então o desenvolvimento das equações matemáticas que regem a operação do regulador. Com essas equações matemáticas foi dimensionado um regulador, foi feita uma proposta de metodologia para poder dimensionar um regulador. E esse regulador dimensionado, ele foi, então, aplicado no modelo computacional. Feito, então, a modelagem computacional, prosseguiu-se, então, com estudos de desempenho do regulador. E, com esses estudos de desempenho, notou-se que, realmente, o regulador ele estava de acordo com aquilo que foi proposto, regulou todos os distúrbios de tensão e os valores de grandezas elétricas calculadas estavam de acordo com as simulações. Por fim, teve-se então a comparação entre as duas topologias, teve a comparação entre as duas topologias do regulador, tanto em sua versão inicial quanto em sua versão modificada. E agora sim, por fim, teve-se a análise magnética da densidade de fluxo magnético do transformador de acoplamento. E, nesse sentido, percebeu-se que a grandeza que influencia na sua saturação é a tensão imposta. Nesse ponto, então, são indicados quais são os trabalhos futuros para poder complementar os resultados que foram indicados nesse trabalho. Então, assim, um primeiro trabalho futuro é a implementação de um protótipo do dispositivo com topologia alternativa. Vale lembrar que já foi feito um protótipo do RET em sua versão inicial, então esse segundo protótipo poderia avaliar esse outro RET modificado em escala laboratorial, através de medições. O segundo ponto são, então, investigações sobre fenômenos transitórios associados com a troca das chaves de polaridade, energizações, mudanças dos TAPs, entre outros. Porque os estudos que foram realizados nessa dissertação contemplou somente o regime permanente. Esses transitórios de energização, de troca de TAPs, não foram realizados. Um outro ponto, então, é uma avaliação de desempenho do regulador perante uma significativa presença de geração distribuída. Porque a carga que foi modelada para o regulador, nos estudos de desempenho, era uma carga passiva. E quando tem um fluxo inverso, como será que o regulador ele se comporta? E, por fim, temos, então, a proposição de mecanismos eletrônicos para o controle das tensões de compensação injetáveis de conexão e também os impactos na qualidade de energia. Então, chega ao fim a apresentação dessa defesa de mestrado. Eu gostaria novamente de agradecer todos que participaram de forma direta e de forma indireta dessa dissertação, deste trabalho. E também gostaria de agradecer a CAPES e também a SEB pelo apoio financeiro que foi dado nessa pesquisa.